Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição número 263 do Pode Falar, o primeiro podcast de política do estado de Goiás. Chegamos em mais uma semana a falar de política, mas nesse mais de economia, Samuel. É isso mesmo. Um abraço a você, Rubens, a todos que nos acompanham aqui no Pode Falar, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E olha só, Rubens, a gente destacando dessa vez a agenda econômica nesse link com a política. Tem tudo a ver, decisões políticas que vão permeando a área econômica. Nesse governo Lula 3.0, né? Isso, Pode Falar, primeiro podcast de política em Goiás, gravado aqui no estúdio do Sistema Sagres de Comunicação, em Aparecida de Goiânia. E a batalha do governo Lula pelo déficit zero nesse ano de 2024, além da proposta de reoneração da folha de empresas e a taxa básica de juros, são alguns dos temas desta edição do Pode Falar. Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Daí quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos a meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. A minha meta estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. E nesta edição, para discutir estes assuntos, nós convidamos e participa conosco aqui do Pode Falar o economista e advogado da área tributarista, Danilo Orcida. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel, Rubens, e espero participar de uma forma produtiva ao longo desse dia. É isso, Danilo, obrigado pela presença aqui. E eu vou começar sobre esse assunto, né, que a gente viu aí Lula, Haddad falando. Desde o debate ao longo do ano passado, a elaboração da peça orçamentária, né, do orçamento do governo para esse ano, aquele debate, né? O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, defendendo o déficit zero, dizendo que o país, né, o governo brasileiro precisa ter equilíbrio entre despesas e receita, enquanto que o presidente Lula e muito mais gente, né, dentro do governo defende que não necessariamente, que o governo tem de fazer investimentos, enfim, como a gente ouviu o próprio Lula falar. O que isso representa na prática? Além de uma questão política interna no governo, como é que isso sinaliza para o ambiente econômico, para o cenário econômico do país? Não, certamente. Acho que esse assunto passa pela noção ou pela ideia do equilíbrio fiscal, né? O equilíbrio entre receitas e despesas. Naturalmente, o governo pretende executar o seu plano de governo, plano de investimentos, plano, inclusive, de obras de infraestrutura, mas, para tanto, precisa de receitas. E esse primeiro ano foi um ano marcado por um desafio enorme quando falamos de questões fiscais. A desoneração da folha tem um impacto orçamentário substancial quando falamos de receitas do próprio governo federal. Questões relacionadas também sobre a desoneração tributária de PIS e COFINS. Há toda uma discussão sobre a questão da base de cálculo desses tributos. Matéria essa que, por longa data, perdurou ao longo dos anos no judiciário e que teve uma solução e que acabou representando perda de receitas, de certa forma, para o próprio governo federal. Então, tudo isso eu acredito que gera um grande desafio e, além do mais, existem compromissos políticos. E eu acredito que o compromisso, por exemplo, relacionado à questão do imposto de renda, né, de ampliar a margem aí da faixa de isentos, foi um compromisso de campanha realizado pelo próprio governo federal. Imagino que para executar esse governo, naturalmente, que é preciso abrir espaço
dentro do orçamento e dentro da arrecadação. E nesse espaço também uma sinalização para o próprio mercado, já que havia uma grande preocupação de responsabilidade fiscal do governo e essa responsabilidade fiscal aliada com o crescimento. Gastos do governo ou gastos excessivos, né? O mercado tinha essa preocupação que isso poderia trazer prejuízos para a ordem econômica. Mas, nesse sentido, antes aqui até de avançarmos para outros assuntos, como é que a gente pode avaliar nesse primeiro ano? O governo conseguiu cumprir essa tarefa de sinalização para o mercado? De fato, avançou? Ou ainda a gente tem que esperar outros movimentos? Olha, acredito que 2 movimentos importantes aconteceram. O primeiro deles, o movimento da reforma tributária, da tão esperada reforma tributária. Embora chegar a um texto ideal, né, seja ainda um grande desafio, até porque virão outras normas regulamentadoras, é importante notar que esta foi talvez, me arrisco dizer, a principal sinalização para o mercado de um compromisso, né, da reestruturação de todo esse arcabouço, de todo esse arranjo, né, no que diz respeito ao sistema tributário. Lembrando que a nossa principal lei, o Código Tributário Nacional, é da década de 60, assim como as principais leis que regulamentam as finanças públicas, a Lei 4.630, uma lei também da década de 60, que dispõe sobre as finanças públicas. Então, eu vejo que há uma tentativa de modernização, né, do sistema tributário nacional, e a reforma tributária nasce com essa pretensão. Eu vejo que esta foi uma sinalização para o mercado. E também o arcabouço fiscal, aqui, no início do ano passado, essa matéria também foi uma forma de sinalizar para o mercado esse compromisso. E agora, mais recentemente, há um plano, né, que está sendo apresentado, que imagino seja também um tema que deva nortear o nosso debate, é o plano de industrialização, a neo-industrialização, como foi apelidado pelo governo, ou nova industrialização. Imagino que também há um compromisso, né, para os próximos anos, um plano que tem como marco temporal 2033, mas ainda assim é algo que pode ser visto como um grande sinal para o mercado, não só para o mercado, como para outros players, né, da economia global. Eu queria continuar nesse assunto, Danilo, nesse foco, né? Porque governos do PT já são entendidos, digamos assim, pelo mercado, e aí eu sempre faço essa observação quando a gente conversa com os economistas, né? Para explicar também na resposta o que é esse tal do mercado, mas há essa leitura, né, do mercado de que governos do PT, governos de centro-esquerda, vão gastar mais, tem mais compromissos com atendimentos sociais, enfim, tem mais conta para pagar do que um governo, por exemplo, como antecessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma visão, pelo menos na economia, mais liberal, mas com menos peso da mão do Estado em muitos dos serviços. E aí eu queria ouvir isso, assim, esses sinais, como perguntou Samuel, eles são positivos diante dessa característica, digamos assim, na visão do mercado de um governo de centro-esquerda, só lembrando que o governo do presidente Bolsonaro, no final, principalmente nos últimos 2 anos, no último ano, então, fez uma série de liberações, até com vistas lá ao processo eleitoral, né? Não, certamente. Acredito que houveram questões relevantes no aspecto econômico, como, por exemplo, a questão do Auxílio Brasil, que precisou de fontes de financiamento, e até porque existia todo um contexto pandêmico, uma necessidade de uma despesa extraordinária que naquele momento se apresentava. E lembrando, voltando, olhando no retrovisor e olhando esse cenário, já que você citou, Rubens, esse contexto, para fazer caixa, para pagar esse benefício, o governo aumentou o tributo. Aumentou o IOF, que é o imposto que incide sobre financiamento, ou seja, quem financia uma casa, quem financia um imóvel, um carro, ficou mais caro, já que o IOF ele foi aumentado para gerar caixa para pagar o auxílio. E houve também a época tal da PEC dos precatórios. Né? O governo encontrou espaço e orçamento ali dentro daquele valor que já estava no orçamento destinado ao pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais. Portanto, à época, foram as principais fontes de financiamento para poder saldar esse programa de auxílio. E lembrando, falando de equilíbrio das contas públicas, que teve uma decisão que que acabou afetando diretamente os estados, que foi a questão da redução das alíquotas de ICMS nos estados, em especial em relação aos combustíveis.
Aqui no Energia, comunicações, enfim. os bens essenciais, né, em geral. Houve uma alteração da Lei Candir, que é a lei geral, a Lei Complementar Geral, que regulamenta o ICMS, e os estados passaram a ter, digamos que, uma reparação, e isso, naturalmente, que reflete no caixa da própria União. Na medida em que os estados perderam receitas, e existe agora, digamos que, essa reparação aos estados, esse repasse, e isso também compromete, aí falando do equilíbrio, compromete, naturalmente, que as contas públicas do governo federal. Mas dá para entender que no recado, que a imagem que é passada para o mercado, ela é uma imagem de dicotomia desse atual governo. Ao mesmo tempo que tem o ministro falando de controle, o governo acaba gastando mesmo. Eu acredito que essa mensagem do arcabouço fiscal, aquela mensagem lançada no início do governo, foi uma forma de dizer que, olha, nós estamos compromissados com o equilíbrio fiscal. A gente sabe do problema. Sabemos do problema. Então, eu acho que foi uma mensagem de compromisso. E, em sequência, a reforma tributária talvez reforça esse compromisso com as contas públicas. Mas, naturalmente, que existe hoje a lei de responsabilidade fiscal, diretrizes que independente de governo, naturalmente que é preciso respeitar essas diretrizes precisam ser respeitadas. Então, eu acho que a principal mensagem que o mercado, que os investidores, os agentes econômicos avaliam é exatamente essa questão do equilíbrio das contas públicas. E quando a gente pensa em mensagem, que mensagem que a gente pode avaliar a partir de outra situação que também está nesse contexto, que é a reoneração da folha? Houve uma discussão que o governo já vinha travando há algum tempo e alguns setores que estavam sendo beneficiados com alíquota menor de imposto agora terão uma situação distinta. E houve uma reação contrária por parte desses setores que estavam sendo beneficiados. E aí como fica? Como é que a gente pode pensar nessa mensagem? Na mensagem para o mercado propriamente, mas ao mesmo tempo para a empregabilidade ou para os direitos sociais, como o governo vem colocando? Olha, essa questão gerou um dilema político, né? Uma dualidade entre poder executivo e poder legislativo. Lembrando que o poder legislativo enfrentou, discutiu essa pauta e aprovou a desoneração. E, em contrapartida, o poder executivo tenta, considerando os impactos, né, os impactos orçamentários que essa receita que deixará de ser arrecadada terá nas contas públicas. Portanto, o Poder Executivo caminha numa direção muito distinta, numa tentativa de, por medida provisória, a todo custo, manter essa cobrança. Lembrando que a cobrança, ela, até pouco tempo, ela era realizada. Então, eu acredito que o Poder Legislativo tem a sua, digamos que a sua soberania. E, naturalmente, que essa matéria volta ao Poder Legislativo. Ainda que se tenha essa posição do Poder Executivo, enfim... Mas com a possibilidade da medida provisória, né? Não, certamente. E lembrando que ali, no Poder Legislativo, nós temos os representantes do povo, não é? Então, dentro dessa ideia, e eu costumo até dizer que, veja, valem mais os votos. Imagina, o somatório de votos que foram dados aos legisladores é infinitamente maior do que os votos que foram dados à figura do Poder Executivo. Ali são os representantes do povo. Portanto, há que se observar essa soberania, né, do próprio Poder Legislativo. Acredito que o Legislativo dificilmente vai encampar essa pauta, né, acolhendo a pretensão do Executivo de reonerar a folha. Até porque essa matéria ela já é discutida desde longa data, né, no Congresso. Por essas questões, elas não deveriam... Você falou aqui na nossa conversa a respeito da reforma tributária. Tanto a reoneração ou desoneração, se for o caso, outros pontos também, isso não deveria estar no contexto da reforma tributária? Daqui a pouco a gente vai avançar mais numa discussão sobre o plano industrial, mas também não deveria estar num contexto de reforma tributária? Olha, é interessante notar que a reforma tributária, até chama a atenção, nós, nessa altura, tivemos a aprovação de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Esta PEC teve por finalidade alterar o texto da Constituição de forma pontual, reformulando, né, todo o nosso sistema. Em especial a competência de tributos por parte dos estados e municípios e criando lá a figura da contribuição que foi destinada à União, a contribuição de bens e serviços.
além de algumas outras questões, como questões relacionadas a IPVA e questões de tributação sobre patrimônio. Mas é importante notar que a reforma tributária, ela também demandará um longo tempo para a sua consolidação. E ela foi dividida por etapas. Neste ano, entra em discussão a segunda etapa da reforma tributária, que é a reformulação da tributação sobre patrimônio e renda, né? Questões relacionadas à tributação do imposto de renda. Em primeiro momento, houve uma preocupação em discutir questões relacionadas à tributação sobre o consumo, ICMS, ISS, embora tenha discutido questões sobre tributação do patrimônio, de uma forma pontual, foi a questão da tributação do IPVA, que passou a incidir sobre aeronaves, embarcações, né? Naturalmente que isso é patrimônio, não consumo. Mas, de qualquer modo, a reforma tributária ela demandará uma série de novas normas, leis complementares, leis ordinárias, até porque a Constituição ela não cria tributo, ela apenas traz ali as diretrizes básicas e, dentro do processo legislativo, é necessário que venham novas normas, né, trazendo todo o balizamento da tributação. Portanto, a reforma tributária ela perdura. Essa discussão ela é pauta para os próximos 10 anos. Só lembrando, Danilo, me ajuda a fazer essa memória aqui, né? A desoneração começou no governo Dilma, 2011, se eu não me engano. Essa discussão, na verdade, ela nasce no judiciário, inclusive. Uhum. É uma pauta que recorrentemente foi levada ao judiciário. É uma pauta que está no legislativo já desde eu não sei um marco temporal exato, mas me arrisco a dizer que há mais de 4 anos essa matéria... Mas digo a desoneração, quando começou a haver essa redução, né, para a cobrança sobre os empresários. Só para quem não sabe do que nós estamos falando, né, você que é assalariado, você que tem carteira assinada, o trabalhador, né, o dono, né, o proprietário, o empresário tem de pagar, pelo menos tinha de pagar antes da desoneração, um valor de imposto para o governo federal com base no seu salário. E era de 20%. Né? 20% aí, claro, tem as faixas salariais, tem os setores que são afetados, mas era isso. E aí veio a desoneração para aliviar esse pagamento por parte dos empresários. Lá no governo Dilma, nós também não vamos lembrar o ano. Ao invés dos 20% sobre o salário do trabalhador, os empresários pagavam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, né? Se eu não me engano é isso. E aí isso acabava resultando num valor mais baixo, daí a desoneração, pagar a folha de funcionários, de trabalhadores, ficava mais barato, menos caro, né, para os empresários, isso favoreceria geração de empregos, enfim. Daí vem agora a reoneração. E aí eu queria chegar na pergunta, né, ou seja, a gente tem muitos anos aí, desde o governo Dilma, em que há uma desoneração, o Congresso aprovou a manutenção dessa desoneração para 2024, o presidente Lula vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto, então a desoneração continua valendo. E aí vem essa intenção da MP. Não é uma tentativa por meios tortos de atingir a meta do déficit zero, que foi o começo aqui da nossa conversa? O governo não está penalizando, digamos assim, setores diretamente, né, setores da economia, para uma meta que, na visão, pelo menos, do presidente, parece ser meio teórica, Danilo? Na verdade, está buscando não perder receitas, né? Arregimentar a caixa, para manter aí o equilíbrio das contas públicas. E lembrando que existem uma série de outras questões, talvez, que afetam essa questão do equilíbrio, como a questão relacionada a PIS e COFINS, a desoneração também relacionada... foi uma pauta-bomba até tempos atrás, isso também tinha uma precificação, um impacto bilionário nas contas públicas. Então, acredito que o governo pretende não abrir mão, né, de uma possível receita que tem, de fato, um impacto. E até mesmo para a execução de projetos, de capacidade de investimento. Imagino que daí a importância, né, da manutenção dessa... Mas aí é a queda de braço com o legislativo e a gente vai ver que caminhos isso vai tomar. A pressão hoje para não haver a reoneração é grande, Samuel. É grande. E uma discussão também importante, você tocou aqui, Danilo, no decorrer aqui da nossa conversa, que não pode falar, sobre o plano industrial, que foi apresentado pelo governo federal num contexto local, mas também no contexto mundial, já que a tendência é que tenhamos um crescimento, não só aqui no Brasil, mas fora do país, menor em 2024 do que foi em 2023. Nesse contexto, o governo, então, apresentou, na verdade, o plano industrial. Num contexto pós primeira fase de reforma tributária. O que a gente pode esperar?
desse plano, levando em consideração que, no passado, quando a gente pensava em plano industrial, ele estava muito centrado em questões fiscais, né, em questões tributárias. O que a gente pode esperar agora desse novo plano industrial? Olha, é interessante que esse plano recém-anunciado, eu acho que o principal ponto positivo que eu vejo nesta reunião, nesse conselho que foi reunido, foi a reunião dos esforços de órgãos que até então caminhavam de forma autônoma. De um lado, FINEP, com financiamento à pesquisa, de outro lado, BNDES, com financiamento bancário. E eu acredito que agora houve, talvez, um ponto mais interessante desse plano, é o esforço conjunto. A reunião é colocar todos os players ali responsáveis por um setor, pelo setor econômico, para conversarem e convergirem em políticas, né? Então, de um lado, o BNDES agora passa a ter políticas de crédito específicas ao segmento, com taxas de juros subsidiadas. FINEP também, haverá por parte do FINEP um programa com a finalidade de financiar a pesquisa, em especial a pesquisa. O INPI também é um outro órgão do governo federal que está responsável pelo registro de marcas, patentes, que tem como prazo médio, pelo menos foi esse o compromisso firmado, né, no anúncio do governo, de reduzir o prazo médio do registro de patentes de 8 anos, que é a média demandada hoje no atual cenário, para 2 anos, isso até o final de 2026. 8 anos, às vezes, a patente está até obsoleta, né? Pois é. E isso, a intenção é reduzir burocracia. Então, eu vejo que o grande ponto que eu vejo como um ponto interessante é que agora está todo mundo na mesa, compromissado em busca de uma solução em conjunto. Agora, lembrando que é um plano para longo prazo, é um plano para 2033, há uma série de medidas também ligadas a ideias de incentivos específicos, com desoneração de imposto de renda para a pessoa jurídica, a desoneração de PIS e COFINS para a indústria, como forma também de estimular ou criar um cenário favorável à renovação, né, de toda a estrutura fabril, dentro dessa ideia da obsolescência das indústrias que precisam se renovar, da ideia de inovação. Então, o caminho do subsídio, da desoneração, apareceu como uma forma de estímulo. Mas, naturalmente, que também passa pela parte do equilíbrio fiscal, desonerar tributo, tem que ter uma medida de compensação. E depende de lei própria. Então, repito, essa é uma matéria que vai... é uma pauta também para os próximos anos. Tá? Agora, o interessante é que o governo, ele sinaliza, ele consegue mostrar ao mercado um compromisso, e, em especial, o compromisso com a causa ambiental, porque eu acho que é o grande ponto de novidade desse plano, mostrando um compromisso com a descarbonização, com a causa ambiental, com a renovação, inclusive, das matrizes energéticas, né, incentivando, inclusive, esses setores. E isso, por um lado, é uma resposta até mesmo para o mundo, uma resposta até mesmo dentro da ideia do acordo de cooperação Mercosul e União Europeia, em que se demanda, por parte da União Europeia, compromissos ambientais, né, que o Brasil até então precisava demonstrar esses compromissos para que esse acordo fosse finalizado. Então, é uma forma de sinalizar também ao mercado compromisso com a causa ambiental. Só para finalizar, Danilo, economista, né, muitas vezes analisa sentimento, né? Tem uma questão de psicologia até envolvida, né? Para a gente, principalmente início de ano, né? Qual é a previsão, o que é que se deve esperar para o ano, tem muito a ver com esse sentimento em relação ao governo, em relação ao mercado, enfim. Qual que é o seu sentimento? Você está otimista, pessimista para esse 2024 em relação a PIB, geração de empregos, enfim? Olha, eu costumo dizer que o economista, muitas vezes, é o profeta do caos. Né? Comentamos os aumentos, o profeta do caos, o caos. Mas eu estou, sim, otimista, Rubens. Acredito que, pensando, né, analisando indicadores, o Brasil segue num cenário de recuperação econômica. O Brasil figura entre... Eu sou muito otimista, vejo que o Brasil figura entre as 10 maiores, hoje, salvo engano, a 8ª maior economia do mundo. É um país que tem uma potencialidade. Agora, crescimento econômico, eu costumo dizer que não pode ser sinônimo de desenvolvimento. É preciso que esse crescimento venha acompanhado de um desenvolvimento. E desenvolvimento é melhor qualidade de vida, melhores índices de segurança,
melhores índices de escolaridade, melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Porque você pode ter um país crescendo com índices fabulosos, um crescimento extraordinário do PIB, mas com desigualdade social, com problemas que, enfim. Então, com concentração de renda, que é o grande dilema dos países em desenvolvimento, tem crescimento, mas tem concentração de renda, e esse crescimento nem sempre se converte em desenvolvimento. Então, esse é o grande desafio. Otimismo com ressalvas, digamos assim, né? Desenvolver para quê, né? Basicamente é isso? Não, eu sou otimista. Acredito que ao longo dos próximos anos o Brasil figura aí dentro do grupo das BRICS. O mundo tem uma expectativa muito grande em relação ao Brasil, Rússia, Índia e China, né? Basicamente os países que estão ali, a África também, que estão inseridos dentro das BRICS. Então, há uma potencialidade nesses mercados para os próximos 50 anos. E enxergo, sim, a economia brasileira com muito otimismo. Danilo Ursida, economista, advogado da área tributarista, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Falar. Até uma próxima. Eu que agradeço, Samuel, Rubens, e na ocasião desejo aí um ótimo dia a todos que nos assistem. É isso, e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pode Falar. Lembrando, siga aí o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido, receba uma edição nova toda semana. Nós temos exibição de forma inédita na TV, em toda sexta-feira, às 8 da noite, e também no nosso canal no YouTube. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até semana que vem.